Olá, glória a Deus. O Senhor nos permite mais um dia, mais um vídeo da nossa série O Poder do Perdão. É com muita alegria no meu coração que o Senhor tem falado comigo e através daquilo que Deus tem colocado ao meu coração, eu creio que também Deus tem falado contigo nesta série O Poder do Perdão. E nós vamos sair desta semana com a nossa alma lavada. Nós vamos sair dessa semana com o nosso coração limpo e sensível ao toque do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre uma história bíblica também, porém muito, muito conhecida, que é a história do filho pródigo, né? Quero comentar um pouquinho a respeito dessa história, para que a gente possa entender alguns pormenores que ela nos traz algo assim revelador da parte de Deus, para nos ajudar a construir também a nossa caminhada de reconhecimento, arrependimento e perdão. Amém? Para que o poder do perdão verdadeiramente seja efetivo em nossas vidas. Então, nós sabemos que este jovem, né, filho de um fazendeiro, ele pediu a sua parte da herança já antecipada, né, porque o pai era vivo, e ele disse: pai, eu quero a minha parte porque eu vou viver minha vida, né, vou ter minhas experiências, vou fazer algo novo. E o pai lhe concedeu, o pai lhe deu a liberdade de ir buscar o seu próprio caminho e deu a sua parte na herança. E este jovem, nós sabemos que ele foi e ele fez tudo que agradava a sua carne, né? Viveu a sua vida da maneira que ele quis, usando drogas ilícitas, um caminho tortuoso, enfim, tudo que ele quis experimentar do mundo, ele experimentou, até que ele gastou todo o dinheiro que lhe havia sido dado como parte da sua herança e os amigos sumiram, que é o que a gente sabe que acontece, né? Enquanto a gente está numa situação favorável, nós temos muitos amigos, muitos amigos. As pessoas não nos deixam, as pessoas estão conosco, as pessoas estão na nossa casa, as pessoas nos convidam para as suas festas, porém, quando a nossa situação não é favorável, nós não somos mais pessoas não gratas, né? Não somos mais convidadas, não recebemos mais visitas, enfim, as pessoas nos abandonam. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Seus amigos o abandonaram e ele teve que arrumar um emprego de cuidador de porcos. E nós sabemos que porcos em Israel é imundo até os dias de hoje. E chegou a um ponto dele ter tanta fome que ele chegou a comer a comida dos porcos. Olha que situação que chegou esse rapaz, que era um rapaz que morava bem, que comia bem na fazenda do seu pai, é um rapaz muito bem tratado, muito bem cuidado, mas tomou a decisão de sair da casa do pai, tomou a decisão de sair da presença do pai, tomou a decisão de buscar novos caminhos, né? E esses novos caminhos, ele se enveredou para um caminho tortuoso, um caminho, minhas amadas, que muitas vezes não tem tempo para voltar. Mas para a glória de Deus, a misericórdia do Senhor alcançou esse rapaz. E aqui, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vamos ler alguns textos só para elucidar a nossa mente. Lá no versos, vamos ler o versos 17 e 18, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, quando ele chegou numa situação deplorável, uma situação de fome, uma situação de comer até a comida dos porcos, né? Que nós sabemos que não é uma comida gostosa, saborosa, muitas vezes até algumas verduras e frutas em decomposição é dado aos porcos, os restos de comida é dado aos porcos, e ele estava ali se alimentando daquela comida ruim, nojenta. Por quê? Porque ele gastou tudo que tinha. Ele enveredou por um caminho terrível. E aí, nesse momento aqui, ele caiu em si.
nesse momento aqui, ele falou assim: eu estou aqui perecendo de fome, passando por toda essa humilhação, quando que lá na casa do meu pai, até os jornaleiros, ou seja, até os funcionários, né, de baixo escalão, vamos dizer assim, têm se fartado de pão. E eu, que era filho, estou aqui passando por essa situação. Olha o que uma escolha, uma má escolha na nossa vida pode nos levar a viver. E aí no verso 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Amadas, esses dois versículos aqui, eles retratam o reconhecimento e o arrependimento daquele rapaz. Ele reconheceu o seu erro e ele se arrependeu do seu erro. Então, o primeiro passo para nós entrarmos verdadeiramente nessa questão de nos humilharmos para pedir perdão e tornarmos o nosso coração também um coração perdoador, é reconhecer aonde nós erramos e nos arrependermos do nosso erro, mas nos arrependermos genuinamente, né? O choro, ele tem que ser de arrependimento e não de remorso, né? Porque o remorso é algo que nos leva a um falso arrependimento. Porque quando nós temos remorso, na maioria das vezes, é mais uma raiva de termos cometido aquilo ou de termos sido descobertos em alguma falha do nosso caráter, né? Aí vem o remorso. Mas nós precisamos verdadeiramente ter o arrependimento de erros, de pecados, de falhas de caráter, de fraqueza. E foi o que esse rapaz teve, né? Que a Bíblia nos relata aqui. E no versos 20, veja bem, e levantando-se foi estar com seu pai, né? Ele decidiu e ele tomou atitude, porque muitas vezes nós reconhecemos, nós até decidimos, mas nós não temos a iniciativa, a coragem de tomar a atitude. Mas esse rapaz, ele não só reconheceu o seu erro, se arrependeu do seu erro, decidiu tomar uma decisão, mas ele fez, ele efetivou, né? Levantando-se foi estar com seu pai. E quando ainda estava no intermédio do seu caminho, ou seja, quando ainda nem tinha chegado lá diretamente, o seu pai o viu. Ele não havia visto o pai, mas o pai observava sempre aquela estrada. O pai tinha a esperança, a expectativa que o filho voltasse, né? Que o filho se arrependesse da atitude de sair da presença do pai, de sair do conforto da casa do pai e voltasse. E viu e se compadeceu dele e correndo até ele lançou-se sobre o seu pescoço e com ternura o beijou. Aleluia! Glória a Deus. Amadas, o nosso Pai está sempre na expectativa, sempre nos esperando, sempre acreditando que vai ter o momento, o dia em que o poder do perdão vai nos alcançar e nós vamos nos arrepender, vamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, vamos nos arrepender dele, vamos tomar a atitude de voltar para os braços do Pai. E ele vai estar com os braços abertos para nos receber. Olha só o poder do perdão. E no versos 21 ainda diz assim: e o filho disse, o filho confessou o quanto é importante a confissão de pecados, o quanto é importante colocarmos aos pés da cruz as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas falhas de caráter. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. O filho reconheceu, aquele jovem reconheceu, ele tomou atitude, ele se arrependeu, tomou atitude de voltar para a casa do pai, e chegando lá, ele confessou, né? Ele não chegou ali, pai, sabe? Não, ele confessou. A primeira coisa que ele fez: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno. Eu não sou mais digno de ser chamado filho, né? Então há uma necessidade também de nós confessarmos o nosso pecado para que o nosso coração receba algo precioso do céu e nós possamos também ter a humildade de perdoar a todos aqueles que se levantam contra a nossa vida.
E aí, olha só, que maravilha, que bênção, que promessa cumprida na vida daquele rapaz e que o Senhor quer cumprir hoje na minha vida e na sua vida também. E está lá no versos 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei imediatamente a estola principal e vestilho, e ponde na sua mão um anel e sandálias nos seus pés. Aleluia. Amadas, o Senhor não nos espera quando nós verdadeiramente nos arrependemos, reconhecemos e arrependemos do nosso pecado, do nosso erro. O Senhor não nos espera com um castigo. O Senhor nos espera com vestes novas. O Senhor nos cobre da nudez, da vergonha do pecado. O Senhor calça os nossos pés, nos dando proteção. E o Senhor nos devolve o anel de família. O Senhor diz para mim: não, aqui você é recebido como filha, aleluia. Aqui você não é recebida de nenhuma outra forma. Aqui, quando você se arrepende do seu pecado, quando você reconhece o seu erro, quando você busca novamente o caráter de Cristo na sua vida, você é recebida como filha, e tem festa quando você se arrepende. Você recebe a estola principal, os seus pés são calçados em sinal de proteção. A vergonha do seu pecado, a nudez da vergonha do seu pecado, ela é coberta com a estola principal, né? E você recebe o anel de família, retorna como filha aos braços do Pai. Olha como é importante nós nos arrependermos do nosso pecado, tirar do nosso coração a ira, a mágoa, a raiva, tirar do nosso coração tudo aquilo que não provém de Deus, deixar o nosso coração limpo para ser a morada do Espírito Santo. E assim também nós devemos, como o Pai nos recebe como filha, nós devemos também perdoar aqueles que se levantam contra a nossa vida e recebê-los no nosso coração. Assim como o Senhor nos disse lá no primeiro dia: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Amém? Que esta lição maravilhosa encontre verdadeiramente refúgio no nosso coração e nós venhamos praticar. Não deixa para amanhã, pratique hoje. Pratique hoje. Se arrependa mesmo dos seus pecados, assim como eu também preciso me arrepender dos meus pecados. Se levante mesmo tomando uma decisão e abra o seu coração humildemente e perdoe todos aqueles que se levantarem contra a sua vida. Amém? Beijo grande no seu coração, Deus te abençoe, até amanhã. Ainda temos, né, 2 dias ainda para descobrirmos mais e mais sobre o poder do perdão. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.